Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de equações de terceiro grau. Neste vídeo veremos sim o ABCD de equações polinomiais do terceiro grau. O método que nós iremos ver aqui para a resolução deste tipo de equações, em que cria dor de cabeça para muitos estudantes de ensino geral, é o método através de divisores. Atenção, este método através de divisores do coeficiente independente, ele aqui é bem válido e funciona para a maioria dos casos aí. Mas tem casos mais interessantes em que esses casos ou este tipo de equações pedem para você, por exemplo, fazer aqui a multiplicação das raízes ou a soma. Simplesmente não te pedem para você então a encontrar as próprias raízes. Então, este tipo de equações nós veremos na nossa próxima aula, em que esse método, na verdade, apresenta algumas falhas para resolver este tipo de equações mais avançadas. Atenção! Usando o método que eu queria mostrar nesta aula, você consegue resolver qualquer que seja exercício de exame de admissão, assim como exercício de ensino geral, se você se sentar perfeitamente aí. Agora, eu sou Júlio Momadi, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e aproveito agora também para anunciar que nós já temos a nossa plataforma. Na plataforma você encontra lá então livros, não é? Que são manuais que nós sempre usamos, encontra lá então manuais, assim como outros materiais, para poder então te auxiliar e assim fluir nessa ciência aí chamada matemática, assim como outras disciplinas, como sendo português, a química, biologia, por aí vai. Acesse a nossa plataforma juliomomad.com. Geralmente, tenho deixado aqui o link na descrição deste vídeo ou simplesmente você encontra então olhando aqui ao lado. Certo? Certo. Vamos então a essa aula. Muito bem, neste vídeo sim vamos mostrar então o ABCD de equações polinomiais. A primeira coisa que nós podemos fazer será mostrar o termo geral, que é a sua fórmula geral de equações polinomiais de terceiro grau. Atenção, numa equação polinomial, nós temos nesse caso a segunda notação, que é f de x igual a então a A0 vezes x elevado a então a n, mais aí temos o A1 vezes x elevado a n menos 1, mais aqui ficamos com A2 vezes o x elevado a n menos 2, mais isso aqui então vai se repetindo, até chegarmos então no termo enésimo. Em que esse termo enésimo eu posso colocar aqui então o an, que é o nosso último termo aí. Agora, nesta aula de hoje, vamos se limitar quando n é igual a, então, a 3. Mais ou menos assim. Agora, quando n é igual a 3, vamos substituir então nesse ponto aqui. Ficamos então com f de x igual a A0 vezes o x elevado a 3, mais o A1 vezes o x elevado a 2, mais o A2 vezes o x elevado a 1, que nem precisamos escrever, mas é então o nosso enésimo termo, que é o nosso último termo aí, que é nesse caso o nosso AN. Ou seja, neste vídeo sim veremos este tipo de equações aí, aqui então, colocado. Neste tipo de equações que nós temos aí então ao lado, este lado aqui, é a forma geral dessa equação de terceiro grau, mas nós podemos ter aqui então várias situações. Nós podemos ter uma equação do terceiro grau em que simplesmente não temos o termo com o nosso último termo, não é? Que é o termo aí então, o AN. Em que aquele AN, não é? Seria o A3 nessa nossa equação de terceiro grau. Agora, também tem situações em que nós também não podemos ter o AN e, por sua vez, ainda não ter ainda o A2. Também existe essa possibilidade. E também, da mesma forma, nós podemos ter simplesmente então aí o A0 e não termos então aí o nosso A1. Mas quando isso for acontecer, nós sabemos que a nossa raiz, não é? Será igual então a x igual a 0, simplesmente. Agora, neste vídeo, apenas nós veremos duas situações, em que, nessas duas situações, ajuda-nos a resolver qualquer situação que será apresentada, então, referente a este capítulo de equações do terceiro grau. Queres ver? Veja só aqui então comigo. Vamos prosseguir, sim, a então resolvendo as equações do terceiro grau. Até aqui, tá bom. É o seguinte, na sua resolução, nós podemos colocar então a resolução. Resolução de equações do terceiro, então,
grau. Muita atenção aí. Cada uma equação de terceiro grau tem um conceito por trás da sua resolução. Por exemplo, se nós temos aqui então um polinômio, equação polinomial que é f de x, não é? Sendo igual a a0 vezes o x elevado aqui então ao cubo, mais o a1 vezes o x elevado ao quadrado, mais o a2 vezes o x, mais então aí o a3, que é o nosso último termo aí. Então, este tipo de equação nós podemos reescrever da seguinte forma. Imagine que o x é igual a, então, a a. O x igual a a seja uma das raízes. Seja, então, uma das raízes dessa equação. Nós podemos escrever da seguinte forma. Nós podemos colocar, então, f de x igual a, então, a uma função, ou seja, um polinômio. Este polinômio, vamos chamar aqui, então, de q de x, multiplicado, então, por x menos então, a. Então, se o x igual a uma das raízes, nós podemos reescrever esta nossa equação de terceiro grau como sendo nessas condições aí, certo? Certo. Agora, veja só aqui então, vamos descer um pouquinho só e aqui tá bom. Para resolver a equação de terceiro grau, que é segundo aquele exemplo que nós temos aqui em cima, nós podemos, nesse caso, tentar pegar o exemplo que fomos dado aqui. Primeiramente, nós vamos começar a entrar nessa situação, que é este caso aqui. Neste caso aqui, como nós estamos a ver, não temos então o termo independente. Quando não temos o termo independente, a situação fica simples. Veja só aqui então, temos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4. Nós podemos colocar então para prosseguir com a resolução. Vamos então para o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos aqui então x ao quadrado menos então 4x, não é? Mais 2x. É isso? Nós podemos conferir aí então, menos 2x mais 4. Menos então 2x ao quadrado mais então 4x. Não se esqueça que esta parte daqui então aí é 3, visto como equação do terceiro grau aí. Agora, nessas condições, nós podemos igualar a zero, visto que queremos então as suas raízes. Igualando aqui então aí a zero, vamos procurar raízes. Veja só aqui então, aqui aparece algo interessante, em que essa parte interessante, na verdade, é a forma como você ainda pode analisar para resolver. Veja só aqui então, aqui nós temos o x, e aqui também temos o x, e aqui também nós temos o x. Então, quando é nessa situação, nós podemos colocar aqui do x em evidência. Imagina só, o x elevado aqui então aí a 3 é a mesma coisa, o x elevado ao quadrado vezes o x. Então, esta parte nós podemos escrever como sendo x ao quadrado vezes o x. Vamos colocar então o x ao quadrado vezes então o x. Menos 2 vezes o x vezes x. Visto que o x também ao quadrado é a mesma coisa, o x vezes x, não é? Esta parte daqui nós podemos colocar, aí nós podemos manter o 4 então x. Igualamos então a zero. Agora, veja só aqui então, nós podemos colocar evidência, como estava a dizer, o termo que aparece em estar repetido. Atenção, este x que nós temos aqui, nós colocamos aqui, por exemplo, isolamos, nós podemos colocar evidência. Vamos colocar então o x, simplesmente, entre parênteses. Aqui dentro nós ficamos com x ao quadrado, menos 2 vezes x, mais então aí 4. Em que isso nós podemos igualar então a zero. Atenção. Agora, nas situações que nós estamos agora, é uma equação de terceiro grau em que não temos o termo independente. Quando essa situação aqui, então, a forma de resolver é essa que eu estou a mostrar aqui. Nós isolamos o x e depois resolvemos. Tudo bem? Veja só aqui então, nós temos duas situações. Nós temos aqui então uma parte em que essa parte multiplica então x e nós também temos outra parte em que esta parte multiplica então esse x. Veja só que nós temos esta parte e por sua vez também temos esta parte aqui. Agora, pela teoria de lei de anulamento do produto, diz o seguinte: se nós temos dois termos multiplicando em que esse resultado é igual a zero, isso quer dizer que esta parte aqui é igual a zero ou simplesmente esta parte aqui então, é igual então, a zero. Então, como assim, Julie? Nós ficamos com a seguinte situação: ou x é igual então, a zero ou simplesmente o x ao quadrado menos 2x mais então 4 é igual então a zero. Veja só que então, x igual a zero é uma das raízes. Geralmente, quando não temos o termo independente que é o nosso a3, aí então uma das raízes é igual a zero. Atenção! Agora, já resolvemos esta parte, o que nos falta na verdade é resolver este lado aqui.
esta parte nós podemos aplicar então a fórmula resolvente, visto que uma equação de segundo grau. Nesta equação de segundo grau, nós temos que identificar o valor de A, B e C. O valor de A naquela equação é igual a então o valor de B é igual a menos 2, o valor de C é igual a então a 4. Se tem dificuldade, veja as aulas próprias de equações do segundo grau. O A eu simplesmente retirei este ponto, aí então o B retirei este ponto e o C retirei este ponto aqui. Pela forma resolvente, nós temos o seguinte: o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C. Logo, o delta será igual ao B ao quadrado, que é nesse caso menos 2, elevado a quinta ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de A é 1. Vamos colocar então 1 vezes o C, aí então é 4. Agora temos aí então o delta é igual, esta parte aqui fica com 4, menos então 16. O delta é igual a então a menos 12. Bem, aparentemente parece que nós temos um problema, visto que o nosso delta ele aqui então é negativo. Quando o delta é negativo no conjunto dos números reais, essa equação não pode ser resolvida, ou seja, não temos raízes no conjunto dos números reais. Em que é o nosso caso deste tipo de equação? Apesar que não especificamos, mas sim nós estamos a resolver com base no conjunto dos números reais, não no número imaginário. Para os craques que querem resolver para o conjunto dos números imaginários, não tem problema em prosseguir. Mas para nós, vamos parar aí. Como é que nós podemos dar a solução? Veja só aqui então. Acompanha só aqui. Naquele ponto, nós podemos então concluir da seguinte forma. Aqui não existe, nós podemos dizer assim, não temos x que pertence a então ao conjunto dos números então reais. Agora, nossa solução, temos então a solução daquela equação é simplesmente o x igual a um conjunto unitário, em que esse conjunto unitário é composto apenas só por um único elemento, em que esse elemento, na verdade, aqui então é 0. Então, é dessa forma que nós podemos resolver aquela equação. Agora, vamos descer só um pouco, só para nós podermos copiar o número aí, então, 1. Nosso número 1 é algo então super interessante aí. Veja só aqui então. Vamos descer só, até aqui tá bom. Aqui tá bom. Veja só aqui então. Nós podemos colocar então a linha A, mais ou menos assim. Temos x2, não é? O 2x elevado ao cubo, menos o c de x ao quadrado, mas aí temos o c de x simplesmente, aqui temos mais, creio que c ali está mais o quê? Vamos colocar então menos 2 e igualamos aí então a 0. Tudo bem? Copia só. Com muita calma, muita atenção, nós colocamos então o menos então 2. Agora, para nós encontrar uma solução dessa equação, geralmente temos que igualar então a 0. Agora, o método que nós iremos usar nesta equação será o método das divisões. Como assim, Julie? Veja só aqui então, este método das divisões consiste apenas em encontrar os divisores aí, então, do nosso termo independente. Quer saber? Veja só aqui então, para você encontrar os termos ou coeficientes, divisor do nosso coeficiente, do nosso termo independente, terá que pensar da seguinte forma. Como nós vimos, a fórmula geral de uma equação do terceiro grau é do tipo A, o f de x igual a A1 vezes x ao cubo, mais aqui o A0 não é? Aqui o A1x elevado aqui ao quadrado, mais o A2x, mais então simplesmente aqui então aí o nosso A3. Agora vamos encontrar os divisores do A3. Geralmente o divisor do A3 é uma das raízes dessa equação do terceiro grau. Veja só aqui então, podemos colocar aqui então divisores do nosso conjunto aí então, do conjunto que é menos 2. Estes divisores vamos colocar dentro de um conjunto. O divisor de menos 2 nós podemos colocar como sendo menos 1, um dos divisores. O próprio menos 2 também é o próprio divisor. Temos aí, então o 1 e temos aí, então o 2. Geralmente os divisores inteiros são esses que nós temos aqui. Agora, para o seguinte, depois daqui vamos levar cada uma dessas raízes, ou cada um desses valores, que é o divisor de menos 2, que é este aqui, iremos testar, vamos testar no lugar de x.
Se por acaso o resultado for igual a zero, aí sim nós podemos concluir que então é o zero daquela equação. Logo, nós podemos prosseguir então usando outras formas de resolução. Acompanha só. Vamos testar aqui, por exemplo, com 1. Vamos colocar primeiramente então 1. Colocando aqui então o lugar de x, ficamos com quem? Nós podemos colocar então, no primeiro ponto, vamos colocar então o 2 vezes 1 ao cubo, menos a então 7 vezes 1 ao quadrado, mais a então 7 vezes 1 menos 2, igual a então a 0. Notemos o seguinte, esta parte aqui então resultará em 2, visto que 2 vezes 1 elevado ao cubo é igual a 2, simplesmente, menos aqui então 7, mais esta parte daqui ficamos com o quê? 7 vezes 1 também é igual a então a 7, menos o 2. Igualamos então a 0. Agora, notemos que este com este aqui são simétricos. E este com este também são simétricos. Ou seja, aqui é igual a 0, por sua vez, igual a então a 0. Agora sim, nós podemos concluir que sim, o 1 é uma das raízes dessa equação. Atenção, poderia tentar testar com este, se não der certo, passa para este, passa para este e passa para este. Então, este método funciona da seguinte forma. Agora, depois disso, nós podemos representar do que nós vimos anteriormente. Veja só aqui então, aqui na resolução, nós vimos uma forma de reescrever. Então, como eu disse, se o x igual a A é uma das raízes daquela equação, nós podemos reescrever como sendo o que de x vezes então esta parte daí então, que é o x menos A. Mas agora o x igual a A, ou seja, esta parte daqui já encontramos apenas usando os divisores do nosso termo então, independente. Agora, o nosso maior problema aqui então, é encontrar esse Q de x. O Q de x nós podemos resolver ou podemos encontrar usando a regra de Ruffin. Como assim, Julie? Veja só aqui então. Basta colocar o nosso dispositivo de Ruffin, mais ou menos aí assim. Agora, esta parte daqui fica uma das raízes, em que essa raiz é igual a então 1. Ou seja, 1 do x aqui então é igual a 1, é uma das raízes. Vamos colocar então 1. E por sua vez, este lado fica os coeficientes de nossos termos independentes. Teremos ali então o 2, aqui ficamos com menos 7, aqui nós ficamos com mais 7 e por sua vez menos 2. Então, esses coeficientes desses termos independentes são aqueles que eu amostrei ali. Geralmente, para você então usar o método ou dispositivo de Ruffin, não é? O brilho de Ruffin sempre deve descer este nosso primeiro elemento aqui. Vamos descer este primeiro elemento para aqui. Veja só aqui então, baixamos esta parte aqui então para aqui e depois vamos multiplicamos com esta parte e depois somamos com o que nós temos aqui então a seguir. O 2 vezes 1 é igual a então a 2, 2 mais que é menos 7, ficamos com menos então 5. Agora, levamos novamente esta parte, depois multiplicamos com esse menos, com este 1, geralmente. Então, o menos 5 vezes 1 é igual a menos 5, somamos com 7, ficamos então com 2. Este 2 vezes 1 é igual a então a 2, tá? 2 mais esta parte aqui, né, que é nesse caso então menos 2, ficamos então com 0. Ou seja, agora vamos montar o polinômio Q de x referido lá em cima. Então, esta parte daqui, essa expressão, que é naquele caso que é o 2x ao quadrado, menos o c de x ao quadrado, mais o c de x menos 2, é a mesma coisa colocarmos esta parte, tá? Até vou ter que colocar mais para baixo, só para podermos, nesse caso, então, ter mais espaço, ganharmos ainda espaço. É a mesma coisa, eu vou colocar da seguinte forma. O 2x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais o c de x menos 2, é a mesma coisa eu levar esta parte, não é? Esta parte aqui, os coeficientes apenas, e reduzir uma unidade. Ficamos ali então com o 2x elevado aqui então ao quadrado, menos então 5x mais 2. E depois esta parte temos que multiplicar pela raiz, não é? Essa raiz basta passar para este lado, fica negativo, teremos ali então o x menos 1. E por sua vez igualamos então a 0. Ou seja, esta parte aqui então é que poderia ser o nosso Q de x,
E esta parte aqui está aquele nosso polinômio que nós vimos lá, que pertence a, então à raiz. Então, a estratégia sempre é essa. Essa é a nossa estratégia para nós resolvermos este tipo de equações. Ou seja, quando nós aplicamos aqui então para o fim, reduzimos uma unidade. Uma unidade referente ao que nós temos, o que nós tínhamos ali então anteriormente. Tudo bem? Veja só aqui então, esta parte nós podemos agora continuar resolvendo. Aqui, o produto de dois polinômios em que o resultado é igual a zero é a mesma coisa, dizer que o 2x ao quadrado menos o 5x mais então 2 é igual a zero, ou simplesmente o x menos 1 é igual então a zero. Esta parte de cima vai precisar mesmo aplicar a forma resolvente de uma equação quadrática para chegarmos à solução. Mas a parte de baixo, tudo bem. A parte de baixo só basta passar para lá, como nós prevíamos, não é? O nosso 1 do x aqui é igual a 1. Aqui nós deixamos aqui então ao lado dormindo. Logo, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. O delta será igual, naquela parte ali nós temos o nosso o a é igual a 2, esta parte aqui que compõe o x apenas elevado ao quadrado. O nosso b ali está igual a menos 5, o nosso c é igual a 2. O b é este e por sua vez o c é igual então a 2. Aqui vamos substituir, ficamos com 5 menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 2, vezes então 2 que é o nosso c. O delta será igual, esta parte ficamos com quem? Ficamos então com o nosso 25, não é? Que é então 5 ao quadrado, é igual então a 25. Nós podemos colocar aqui, podemos apagar isso aqui, tá? Colocamos então 25 menos o 4 vezes 4 é igual a 16, não é? Desculpa, o 4 vezes 4 é igual a 16, visto que o 2 vezes 2 é igual a 4, não é? Ficamos aqui então com 16. Geralmente esse tipo de cálculo aqui então tem dado então o 9. Agora, vamos encontrar o x e o x2. O x podemos colocar aqui, vamos colocar mais ou menos aqui então para baixo. Certo? Certo. Então, o nosso x será igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Podemos continuar então. O menos b, o b aqui tem negativo. Colocamos então com o b ali positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido então por 2 vezes o 2. Então, podemos dividir em duas partes. Com o nosso x1, levamos então o nosso 5 e depois levamos apenas o sinal positivo, não é? Que o 5, então a raiz quadrada aqui está de 9 é igual a 3, que divide então por 2 vezes 4, 2 vezes 2 é igual a 4, colocamos então 4. O x2 será igual, vamos colocar novamente então 5 menos, agora usamos o sinal negativo, visto que então é mais ou menos. O negativo ali então fica o 3, visto que a raiz de 9 é igual a 3, sobre então o 4. Mais para cima, o que nós temos? O 5 mais 3 é igual a 8, que divide por 4, ficamos então com 2. O 5 menos 3 é igual a 2, o 2 que divide aqui então por 4, ficamos então com 2 que divide por 4. Simplificamos, dividimos em cima por 2 e embaixo por 2, que será igual a 1 sobre 2. Ou seja, a nossa solução nós podemos representar da seguinte forma. O x será igual, pertencerá aqui então ao intervalo, em que esse nosso intervalo é um conjunto, não é? Em que esse conjunto sempre numeramos do maior para menor. Teremos aqui então 1 sobre 2, aqui ficamos com 1 e por sua vez ficamos então com 2. E assim nós terminamos esta aula com chave de ouro. Atenção, geralmente a equação de terceiro grau sempre tem 3 raízes. Uma das raízes, a segunda e a terceira. Certo? Certo. Naquela outra equação que nós resolvemos mais para cima, também tinha que ter aí então, ou seja, 3 raízes. Mas as outras raízes são complexas. Atenção, atenção aí. Mas agora, um ponto mais importante que nós podemos levantar seria este ponto. Atenção aí. Então, neste ponto, que seria então, mais também importante, que não podemos deixar de ser importante, se por acaso aqueles divisores, ou seja, se não conseguíssemos encontrar uma das raízes para a gente usar o método de produto fino, como é que nós iremos fazer?
Então, este caso veremos no nosso próximo conteúdo, que é a nossa próxima aula aí. Inscreva-se no canal se você gostou desta aula. Eu sou Júlio Momadi. Até os nossos próximos conteúdos. Tchau, tchau!